Obrigado, Dr. Carlos Tupi. Passaremos agora a ouvir a palavra do Dr. Celso Luiz Claro, presidente da Green Cross do Brasil. Por favor. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer muito grande ter comparecido hoje para esta maravilhosa conferência promovida pelo nosso amigo Carlos Bocuí. Carlos, eu não vou fazer uma análise sobre a tua apresentação, porque ultimamente, entre as conferências que tenho ouvido em Brasília, muitas conferências também no Paraná e no Rio de Janeiro, eu não tinha até o momento visto um conjunto de informações tão bem articuladas para fazer uma análise da questão ambiental pela qual o planeta está passando nesse momento. E, sobretudo, o que mais me encantou na proposta que você nos trouxe nessa tarde, de uma maneira tão bem elaborada, tão bem cheia de recursos, de informações, de pesquisa. Eu não tinha até agora visto e ouvido uma proposta tão coerente entre os elementos da análise que se faz da catástrofe do momento que nós vivemos nas questões ambientais e as propostas brilhantes, de uma maneira absolutamente sistematizada, que você nos brindou nesta tarde. Eu gostaria simplesmente dizer o seguinte: neste momento, eu gostaria de convidá-lo com muita honra para que o senhor pudesse fazer parte do Conselho da Green Cross Brasil e, quiçá, levá-lo para o Conselho da Green Cross porque certamente, com todo respeito aos meus companheiros do Conselho da Green Cross, com o senhor Mikhail Gorbachev, eu recentemente eu tinha ouvido uma proposta primeiro de compreensão do momento que nós estamos pensando, os painéis que visualmente nós conseguimos nos perceber como vítimas que somos dessas decisões, e então levá-lo para que essa sua proposta possa ser compartilhada não só no nosso território nacional, mas para que ela possa participar das decisões da Green Cross no âmbito internacional. Então, isso significa que, neste momento, absolutamente coerente e impressionado pela forma sistemática que o senhor nos brindou nesta tarde, convidá-lo para fazer parte do Conselho da Green Cross Brasil e que está levá-lo para um dos eventos mais importantes como conferencista pela Green Cross Internacional. Eu agradeço muitíssimo e fico lisonjeado por ter compartilhado este momento com os senhores e, sobretudo, pela sua brilhante exposição. Muito obrigado. Pedro, que se coloca a seguir. Você aceita? Claro, eu sou admirador do trabalho da Green Cross. Eu já tenho dito que a linha proposta pelo Mikhail Gorbachev é uma linha ética, né? Tem metas muito claras, por exemplo, como priorizando a questão como a água. Eu acho que o fortalecimento da Green Cross no Brasil é absolutamente necessário. E essa aproximação, por exemplo, também do órgão da Green Cross, eu acho fantástico, né? Um grupo de serviços associado a uma grande linha de pensamento ideológico que pode ser a grande salvaguarda do planeta. Eu fiquei muito impressionado também com os locais, as áreas planetárias em que você mencionou, porque realmente os pontos estratégicos em que uma análise mais priorizada nos mostra hoje. A Green Cross tem como objetivo principal a gestão dos recursos do planeta. E a sua proposta, esse é o valor principal que você coloca de uma forma absolutamente transparente para fazer uma figura de linguagem com a água. Então, realmente, nós ficaremos muito lisonjeados se o senhor puder receber o nosso convite para participar como membro da Green Cross Brasil e certamente levá-lo para os nossos programas maiores em âmbito internacional, no Green Cross Internacional. Muito obrigado por essa tarde, por esse momento muito importante da minha vida, em ter compartilhado com essa proposta que o senhor nos trouxe de uma maneira tão clara, tão transparente, tão
Vejam só que nós estamos fazendo história aqui e agora. Convite a ser mais um membro da Green Growth. Bom, meus amigos, nós vamos abrir os debates. Nós teremos 15 minutos de debate. Já temos os membros do outro painel aqui, Dr. Paulo Afonso, Dr. Liberal, eu acho que já vi o Alfredo Trajano também, o Leonan, não sei, mas deve estar chegando, né, já está completo. Então teremos 15 minutos. Eu peço só um favor a vocês, que as perguntas sejam objetivas, para a gente poder dar espaço para o maior número de pessoas possíveis nesses 15 minutos, né? Tem companheiros aqui que ficam tão empolgados. Por exemplo, o professor Freitas teve um companheiro aqui que falou 15 minutos, ele ficou tão empolgado que ele falou 15 minutos, cortou a oportunidade de outros companheiros perguntarem mais. Mas está aberto. Quem se habilita a fazer a primeira pergunta, a primeira proposição para a mesa, por favor? Quem? Pois não. Liberal, doutor Liberal, deixa eu apresentar, é o diretor industrial da Nuclebras Equipamentos Pesados S.A., que é a responsável por fornecer todos os equipamentos pesados para o programa nuclear brasileiro. Doutor Liberal, o senhor quer se dirigir ao microfone? Por favor. Posso falar do doutor Carlos, é a pergunta. Primeiro, vou agradecer a oportunidade de ver uma palestra tão brilhante, tão rica de informações, né? E aí é a curiosidade mesmo, né? Olhando para o futuro, com toda a sua experiência e vendo essa ausência de participação dos países centrais do mundo nessas soluções de decisões que a gente vê categoricamente que não tomam frente, meio que empurram para o futuro e visando de ter um máximo de lucro no presente até um ponto em que seja insustentável, e aí se tomam decisões, né? Aí eu gostaria de ter uma opinião do senhor de qual seria um ponto que isso poderia mudar, né? Seria quando o aspecto econômico começasse a decrescer vertiginosamente por conta da natureza não conseguir dar mais o suporte, ou se houver uma outra maneira mais civilizada, vamos dizer assim, de que essas mudanças venham efetivamente ocorrer e a gente caminhe efetivamente para uma vida com sustentabilidade, no sentido amplo que eu falo. Bom, essa pergunta é aquela pergunta difícil, né? Nós tivemos, na fase preparatória da Rio+20, nós tivemos 2 encontros na Europa. Um deles ocorreu com o pessoal da Casa Real Britânica. Eles têm lá, a Casa Real mantém o Rainforest Project do Príncipe Charles, e nós tivemos uma visita a esse programa e fomos recebidos pelo pessoal do primeiro escalão. E a primeira pergunta que eles me fizeram foi essa: qual a sua expectativa com relação a Rio+20? E eu disse, na minha opinião, vai ser um desastre, porque eu já tinha essa visão da conjuntura. E a resposta deles foi imediata: nós também achamos que vai ser um desastre, nós não vamos. Foram francos, imediatamente francos. Eu saí da Casa Real, do Palácio St. James, e nós passamos pelas imediações do parlamento, e havia uma passeata com cerca de 15 mil policiais britânicos da Scotland Yard, que estavam com botões dizendo: olha o que a rainha me deu, um corte de 20% nos quadros da polícia da Inglaterra. 20% de 15 mil bobs, né, da Scotland Yard. Você vai ter aí considerável, né, desemprego dentro da polícia. E de outro lado, na praça, o grupo radical de esquerda gritava: cortem a polícia que bate mulheres, mata crianças, etc, mas não cortem a nossa pensão, a nossa aposentadoria. Uma semana depois, a Inglaterra decretou recessão. No mesmo período, nós tivemos na eleição francesa, quando foi eleito François Hollande, e o povo gritava nas ruas: Sepeli, o nome do presidente anterior,
e foram cantar Marselhesa da Bastilha, principalmente os povos da África que migraram para países colonizados pela França, da Argélia, Marrocos, e que hoje povoam o país, estão nas ruas pedindo dinheiro, esmola, etc. Então, me parece que a Europa, nesse momento, ela está imersa num profundo problema interno, econômico, muito forte, assim como os Estados Unidos também. E nesse momento, ninguém quer falar de restrição ambiental, eles querem salvar a própria terra, né? Então, o momento em que se desenhou a Rio+20 foi um momento extremamente negativo do ponto de vista de conjuntura econômica. Agora, a sua pergunta é quando, né, a gente reverte isso? A questão é, o modelo hoje instalado, o modelo econômico hoje instalado na Europa e também nos Estados Unidos, não dá conta dessa nossa realidade civilizacional. Esse modelo tem que ser transformado. Se é mais para lá, mais verde, mais vermelho, mais azul, eu não vou entrar nesse mérito, mas a questão é, esse modelo levou a sociedade a uma crise civilizacional, e essa crise civilizacional não vai se resolver sem uma profunda reforma no modelo econômico, que não é a economia verde, porque tratar da economia verde, nós vamos tratar da ponta do iceberg. E se nós considerarmos que o planeta ele tem uma capacidade de suporte como elemento de fundo, né, de sustentação, que são as condições naturais, nós temos sobre esse modelo, um sistema civilizacional, que é a nossa sociedade global instalada, e que essa sociedade ela trabalha com um sistema de trocas. O sistema de trocas, por mais sofisticado que seja, que nome receba de economia, não deixa de ser a ponta do iceberg. Então, se nós não trabalharmos a questão de forma mais estrutural, eu acho que, nesse aspecto, a academia hoje, a ciência, tem sido muito pouco ouvida, porque a ciência tem demonstrado claramente, né, que nós nos aproximamos dos limites de um processo de alterações aceitáveis do planeta. Então, eu diria que enquanto nós tivermos uma discussão apenas da ponta do iceberg da economia verde, do sistema de trocas como elemento para a resolução de uma crise, que é uma crise de civilização, a gente não resolve estruturalmente a nossa realidade. Aí poderia citar muitas formas, simplicidade voluntária, o que a gente imaginar que trabalha na escala de consumo, né, ou de bem-estar, ou de indicador de felicidade, de bem-estar. Hoje você sabe que o bem-estar não se refere a você ter coisas, mas você estar satisfeito com o que você tem, né? Então, como é que a gente trabalha esse nível de consciência da sociedade para que ela possa compreender os seus limites e aceitar, né, uma outra realidade que não é imposta pelo mercado, pelos valores, pela mídia hoje, na forma como isso é colocado, com publicidade, etc, etc. Então, eu diria que é uma crise de civilização. Ou nós aceitamos que existe uma crise civilizacional, ou vamos continuar discutindo a periferia. Alguém mais? O Wagner pediu primeiro, depois a Luísa. Wagner, por favor. Primeiro quero agradecer de novo A você, aquele final da minha fala, mas no início eu queria aproveitar este momento para fazer um agradecimento público para muitas pessoas que deveriam aparecer, mas se me permite, em primeiro lugar, durante esses 3, 4 dias que eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu tenho sido guiado e recebido por um anfitrião extraordinário, uma pessoa que tem um conceito de filosofia de vida impecável, um cidadão que poderia estar junto talvez com os apóstolos para compartilhar o saber e a vida das pessoas. É esse cidadão ao meu lado que se tornou meu amigo, meu pai, meu filho, e que deu muito prazer durante esses dias. Eu vim ao Rio para uma reunião de desenvolvimento sustentável para perceber a inclusão social da população brasileira e do planeta de uma maneira mais digna e esperando sempre a esperança do futuro. Mas nos dias que eu passei aqui na sua casa, eu tive uma aprendizagem maior do que as outras lições que aprendi com a Rio+20. O senhor é uma pessoa que nos encanta,
tem uma filosofia de vida extraordinária, que é uma aula diária de uma relação entre o homem e a natureza. Muito obrigado por isso. Eu não vou esquecer desses dias que passei na sua casa. Muito obrigado. Meu padrinho, eu não posso negar, meu padrinho não posso. Apenas para dizer que o nosso querido Dr. Celso, claro, meu amigo, já agora meu grande amigo, não me perguntou se o coração, meu coração está preparado para suportar tamanha emoção, né? Tem de sobra. E eu queria aproveitar, enquanto se falava, enquanto ele se pronunciava a brilhante palestra que nós acabamos de ouvir, eu estava alinhavando aqui umas poucas letras, palavras. Eu posso ler isso aqui? Posso? Pode. Padrinho pode tudo. Eu estava dizendo o seguinte, amigos, companheiros, irmãos. Eu estava dizendo, enquanto eu ouvia os diversos pontos da brilhante explanação dada pelo Correio, doutor, deixei complicado, eu estava me lembrando do questionamento discutido há 20 anos atrás. Uma situação idêntica a esta, né? Eu participava porque afinal, o microfone, afinal era o responsável, digamos assim, responsável pela movimentação da festa, digamos. E me lembrando do questionamento dos cidadãos brasileiros ou não sobre o que sairia das cabeças dos chefes de Estado que estavam simultaneamente reunidos lá no Rio Centro, como está hoje, né? No Rio, com relação à Agenda 21 e outros temas de primeiríssima grandeza para a vida do cidadão sobre a superfície da Terra. Não progrediu muito. E isso nós vimos, meus amigos, já 10 anos depois na África, quando tive inclusive vontade de ir até lá, mas as condições financeiras não me permitiram. Mas já se sabia 10 anos depois que a coisa não tinha evoluído. E hoje, infelizmente, também o vento que corre lá no Rio Centro, ali na zona oeste da nossa cidade, também não é da melhor qualidade, é o que parece. Mas, nesse meio tempo, o que aconteceu? A natureza deu o troco, zangou-se, ficou furiosa e deu alguns exemplos em diversas partes do mundo. Queira Deus que ela não continue assim e que nós não só tenhamos um resultado altamente positivo ali no Rio Centro, com os chefes de Estado, porque por aqui a coisa está boa, aqui está excelente. As duas palestras que todas as palestras que ouvimos aqui são com amigos, com irmãos, companheiros, de primeiríssima qualidade na minha concepção. E eu tenho certeza que não estou errado. Mas não sabemos o que se passa lá. Queira Deus que tudo corra bem para a natureza acalmar-se e nós temos, eu nem tanto, estou com 86, mas há tantos jovens aqui que precisam viver muito mais. É o que eu tinha a dizer. E o meu agradecimento ao meu grande amigo agora. Um abraço. Muito obrigado. Eu só queria concluir em relação ao Marcos, com uma proposta. Durante toda a minha vida, eu, em razão das participações políticas na universidade, na época da universidade, eu acabei sempre buscando uma coerência entre as minhas ideologias pessoais na época
e a minha própria vida. E escolhi como um caminho para trabalhar com a sociedade brasileira e até mundial, sem muita pretensão, em adotar os princípios dos pioneiros de Rochdale e trabalhar pela organização das populações por meio do associativismo e cooperativismo. Eu fui recompensado com essas propostas e consegui que o governo brasileiro aceitasse que nós criássemos no Brasil uma Secretaria Nacional de Desenvolvimento Sustentável, Associativismo e Cooperativismo. Isso já talvez há 10, 15, 20 anos. Mas isso permitiu, a médio e longo prazo, eu diria agora, que em Rochdale, na Inglaterra, onde há o berço do cooperativismo, onde todas as modificações dos textos do associativismo e cooperativismo no planeta são vistos, nós conseguimos também, mais tarde na conferência na Espanha, que Rochdale aceitasse o associativismo e o cooperativismo como uma premissa principal, levando em consideração as variáveis ambientais. Então, a sua palestra de hoje, ela foi para mim um recall de tudo que eu tenho pensado na minha vida. E ela praticamente me mostrou a síntese que aquilo que eu penso, pelas suas palavras e hoje pela posição que você coloca, a visão ambiental, é absolutamente para que nós possamos fazer um trabalho coerente sobre a sustentabilidade, levando em consideração todos os elementos, sobretudo o ser humano. E, como você falou, na Inglaterra, na tua visita à Inglaterra, isso me lembrou imediatamente que nós podíamos voltar novamente ao Rochdale e dar aos cidadãos do planeta essa esperança perpétua de sermos dignos do ponto de vista financeiro e sermos éticos nas relações entre os homens. Muito obrigado. Vamos passar para o Heloísa, a última pergunta. Eu só queria, em 30 segundos, acrescentar o seguinte: o cooperativismo é baseado em princípios, são 7 princípios. E o primeiro princípio é que todos participam e cada homem tem um voto. E o último princípio, o cooperativismo preserva o meio ambiente. Isso data de 1844, exatamente no dia 22 de dezembro de 1844. Luiz, recebemos o próximo painel, que é a energia nuclear e a sustentabilidade. Darmos por encerrado esse painel, não sem antes agradecer ao Dr. Carlos Bocuí, agradecer ao Dr. Celso Luiz Claro de Oliveira e aos meus companheiros Moisés e governador Medeiros, e convidá-los para um cafezinho de 10 minutos e voltaremos então com o painel A Energia Nuclear e a Sustentabilidade. Muito obrigado a todos.